Parte 2. Henry estava diante da grande floresta de Tob. Claro, ela não estava sozinha. Ao lado dela estavam os leais membros da tropa Goblin. Os Goblins estavam equipados com cotas de malha, escudos redondos e facões reforçados que pendiam de seus cintos. Eles usavam túnicas de cor marrom sob suas armaduras e botas de couro em seus pés. Em seus cintos, eles também carregavam algibeiras para pequenos itens. Definitivamente não eram amadores. Os Goblins estavam totalmente armados e faziam suas verificações finais em seus equipamentos pessoais. Eles encheram seus cantis com água e certificaram-se de que seus facões estivessem afiados. Todos estavam bem preparados, mas carregavam pouca bagagem. Isso porque o plano era concluir rapidamente o seu trabalho e não montar uma longa expedição na floresta. Nem todos na tropa Goblin foram designados para a proteção de Henry. Seu objetivo era vasculhar a área ao redor da floresta e verificar as informações que os Goblins Cavaleiros de Lobo haviam coletado. Ou seja, eles deveriam observar atentamente a situação atual dentro da grande floresta. Para continuarem com sua missão de proteger o vilarejo, os Goblins decidiram explorar os arredores e o interior da floresta. Apenas 3 Goblins estavam aqui para acompanhar Henry, e havia também mais uma pessoa, Nifria Bariari, que também estava fazendo seus preparativos. Ele estava vestindo roupas adequadas para coletar ervas na floresta, e com Nifria por perto, a viagem de colheita definitivamente seria um sucesso. Talvez ele tenha sentido Henry o observando e então se virou perguntando para ela. Algum problema? Embora Henry tivesse acenado com uma das mãos e tenha dito que não havia nada de errado, um dos Goblins ao redor percebeu e se aproximou do lado de Henry. Ele era um Goblin cujo corpo era tão musculoso e atlético que seria difícil para os espectadores pensarem que ele ainda era um Goblin. Seu torso era protegido por uma couraça bruta, mas bem prática, e a espada que ele usava estava embanhada em suas costas. Este era Jugemo, o líder da tropa Goblin. O nome dele foi dado por Henry, pois ela lembrava da lenda de um herói Goblin chamado Jugem Jugemo. Na lenda também havia histórias de outros cavaleiros nomeados que lutaram ao lado do herói Goblin, e ela usou seus nomes para os outros Goblins da tropa. Sei. Então qual é o problema, Nissa? O quê? Nada. É sério. Eu só tava olhando pra ele. Isso é ótimo, eu acho. Mas como vamos entrar na floresta, sua vida corre risco com o menor deslize. Então se alguma coisa acontecer, me avise, ok? É isso aí, Anessa. Assim como concordamos antes, explorar uma floresta não é nada fácil. Então se alguma coisa acontecer e não der pra chegar lá a tempo, me garanta que vai ficar bem, ok? O rosto bruto de Jugemo e dos Goblins se contorceu com o que parecia uma expressão de preocupação, e ele olhou para o rosto de Henry. Vendo isso, Henry sorriu e respondeu a ele. Vai ficar tudo bem, sim. A gente não vai ir muito fundo e eles vão me proteger. Menos mal. Jugemo seguiu a linha de visão de Henry para os 3 Goblins à frente dele, e então gritou. Ei, seus baderneiros, é melhor não deixarem a Anessa receber sequer um arranhão, entenderam? Alto e claro. Os 3 Goblins, Gokul, Kajali e Unlai, responderam com um grito sincero. E a Nissa, trate de cuidar bem da Anessa também, entendeu? Henry de repente notou que Kajali, sem nenhuma razão aparente, estava flexionando os músculos em uma pose frontal, mostrando seus 2 bíceps. Agora? Quer dizer, claro, pode contar comigo para proteger a Henry. Por um momento, Henry imaginou Nifria mostrando seus dentes brilhantes enquanto irradiava autoconfiança através de seu sorriso. Sua atitude de agora era muito diferente de seu eu habitual e, sendo sincero, parecia meio vulgar para ela. No entanto, isso provavelmente só estava acontecendo pelo nervosismo que ele provavelmente estava sentindo. Parece até um garotinho. Henry sorriu, sentindo-se como se fosse sua irmã mais velha. Obrigada, Enche. Conto com você. Assim que Henry terminou de falar, Kajali de repente fez uma pose de músculos lateral. Henry não fazia ideia do que isso significava. Isso. Assim, eu preparei um monte de itens alquímicos que eu fiz pessoalmente, então deixa comigo. Depois de ver o segundo sorriso brilhante de Nifria, o sorriso sem graça no rosto de Henry ficou ainda mais evidente.
Ah, sim, eu sei que você vai dar conta. Bem, pelo menos isso tá resolvido. Mas sendo sincero, eu realmente não acho que você precise fazer algo tão perigoso, Anissa. Jugemo se virou para olhar para Henry com uma expressão amarga em seu rosto. Henry já estava começando a ficar um pouco irritada depois de ouvir essa pergunta novamente depois de respondê-la tantas vezes no vilarejo. No entanto, ela sabia que Jugemo só estava preocupado com ela e fazendo essa pergunta apenas para apaziguar sua própria preocupação. Então ela não podia simplesmente ignorá-lo. Eu sei que isso tem seus riscos, mas acontece que sem as ervas não podemos trazer dinheiro pro vilarejo. E quanto às peles de animais, podemos conseguir algumas. Rende algumas moedas, mas as ervas são as mais valiosas. Peles de animais e ervas medicinais estavam em categorias de preço completamente diferentes. A diferença de preço era comparável ao céu e à terra. Claro, alguns animais especialmente raros tinham peles que valiam uma fortuna, mas tais animais eram muito raros. E se pedíssemos pro Anissa aqui compartilhar a... Não vamos tocar no dinheiro dos Bareari. Cada um precisa fazer sua parte e contribuir. Não dá para tirar vantagem deles e não fazer nada. Ajudar uns aos outros em situações difíceis era o alicerce da vida no vilarejo. Portanto, uma família não poderia sobreviver se fosse isolada das outras. Ainda assim, isso não era uma desculpa para tirar vantagem uns dos outros, porque isso implicaria que uma pessoa não poderia se sustentar e o vilarejo não poderia cuidar das pessoas até esse ponto. A autossuficiência também era um requisito essencial. Os dois então começaram a desviar os olhos de Nifria, que estava dizendo baixinho: Kajali-san, eu estou implorando, entenda a situação em que estamos e pare de fazer essas poses. Eu sei, mas... Ah, também tem isso. Quero dizer, se você vivesse com a Anissa, certamente poderiam usar do mesmo dinheiro, não é? E parece que não tem nada impedindo isso. As palavras espaçadas de Jugemo gradualmente perderam sua força. Ele sabia que não poderia impedir Henry de entrar na grande floresta. Embora Henry não quisesse dificultar as coisas para Jugemo e os outros goblins que cuidavam dela, ela não se deixaria influenciar por sua relutância. Afinal de contas, ela havia decidido se aventurar na floresta apesar de saber de seus perigos justamente porque tinha ouvido Kajali dizer que eles não podiam consertar seus equipamentos. Um cutelo de cozinha era uma coisa, mas os goblins precisavam dos serviços de um ferreiro profissional para preservar suas armas e armaduras, o que significava que a sombra do perigo pairava sobre todos os goblins agora. Se o equipamento deles se deteriorasse, isso significaria que suas vidas estariam em perigo. A manutenção de seus equipamentos de batalha era essencial para a vida no vilarejo. O que ela poderia fazer por eles, que haviam jurado suas vidas para protegê-la? Como ela poderia se esconder em segurança e aproveitar os frutos do trabalho deles? Já que eles deram tudo de si, ela também tinha que fazer tudo o que podia por eles. Essa foi a conclusão de Henry. Os goblins não eram apenas os guarda-costas de Henry, eles também eram os protetores do vilarejo. Se ela apresentasse esse ponto para os aldeões, eles provavelmente a dariam o dinheiro para equipar os goblins. No entanto, Henry não queria fazer isso. Independentemente do que tivesse que fazer, Henry simplesmente estava tentando pagar o serviço dos goblins através de seu próprio esforço. Essa expedição era a prova disso. Normalmente, a coisa mais segura a se fazer seria confirmar que a área está livre de perigo antes de você entrar. Aquela que falou isso estava atrás de Henry. Essa era a Goblin Maga, Dino. Dino era uma usuária de magia arcana que usava um cajado com um crânio de animal na ponta. Ela carregava um cajado retorcido que parecia surrado, mas era ainda mais alto do que ela. Ela estava adornada com estranhos ornamentos tribais por todo o corpo e seu busto era ligeiramente volumoso. Seu rosto tinha feições mais suaves do que o dos goblins machos. Henry conseguia reconhecer isso, pois era sua mestra, mas as pessoas normais provavelmente não seriam capazes de reconhecer esses detalhes. Mas no momento ninguém pode confirmar se é seguro, não é? É, isso mesmo. Infelizmente não podemos fazer isso. O máximo que podemos fazer é confirmar que a floresta parece pacífica, mas até mesmo isso gastaria algum tempo, e se quisermos descobrir quando os conflitos vão aumentar novamente, isso levaria ainda mais tempo. Se eles fizessem isso, perderiam a oportunidade de reunir as ervas desejadas. Depois de ouvir as palavras de Dino, uma firme convicção
apareceu nos olhos de Henry e ela entregou sua resposta. Vai ficar tudo bem. A gente não vai entrar muito fundo na floresta mesmo. Depois de ouvir ela repetir essa mesma resposta várias vezes, Jugemo finalmente percebeu que ele não conseguiria mudar a mente de Henry. Em vez disso, ele olhou para os 3 goblins que viajariam com ela. O que ele disse foi basicamente o mesmo que ele havia dito antes. Eu e o resto do pessoal que vai ficar no vilarejo não poderemos proteger a Anissa. Cabe a vocês fazerem isso no nosso lugar. E ai de vocês se não protegerem ela com suas vidas, entenderam? E você também, Anissa. Entendido. Seria mais seguro se todos ficássemos juntos como de costume. Dividir nossa força de luta é pedir por problemas. Daino estava murmurando baixinho. Mas assim demoraria muito, não? É, mas seria mais fácil espantar algum monstro antes que se estabeleça perto do vilarejo. Uma vez que construam um ninho, eles nunca mais vão embora. E mesmo que consigam expulsá-lo, volta e meia eles retornam. Como o equilíbrio de poder na floresta havia mudado, fazer o reconhecimento da área, especialmente da área ao redor do vilarejo, era algo crítico. Este seria o primeiro passo, e por ser o primeiro, implicava diretamente que o perigo era o maior entre todos. Como tal, eles só poderiam mandar 3 escoltas para proteger Henry. Enfim, vamos nessa. Quanto mais rápido terminar, mais rápido podemos ir de encontro a Anissa. Em resposta ao chamado de Jugemo, a tropa dos goblins trovejou seu consentimento. Este era o interior da grande floresta de Tob. Apesar de terem viajado apenas cerca de 150 metros, a temperatura já havia caído vários graus. Isso foi simplesmente porque a luz do sol não chegava até aqui. Dito isso, o interior não estava completamente escuro e Henry ainda podia ver o que estava acontecendo ao seu redor. Henry e os 4 membros de seu grupo avançaram pela floresta, cercados pelo ar frio. No momento, a floresta estava dominada pelo silêncio, além dos sons suaves dos galhos das árvores balançando e do gorjear ocasional de pássaros e animais, não havia mais nada aqui. Os passos de Henry e seus companheiros ecoavam alto na floresta. A outra equipe, liderada por Jugemo, já estava se aprofundando e não podiam ser mais ouvidos. Henry e companhia fizeram uma formação aproximadamente triangular enquanto avançavam para a floresta. No centro da formação estavam Henry e Nifria. Era muito difícil manter uma formação ampla na floresta. Normalmente eles teriam ido em fila indiana, mas para proteger os dois, os goblins insistiram em fazer as coisas dessa maneira. Eles perderiam velocidade por causa disso, mas era o preço a se pagar pela segurança. Enquanto se moviam mais adentro, Nifria começou a olhar para o norte. Ele estava procurando o tesouro que repousava nessa densa floresta, as ervas medicinais. Henry não era uma novata em coleta de ervas. Uma menina da idade dela do vilarejo saberia tudo sobre quais ervas poderiam ser tomadas por via oral ou emplastradas em uma área afetada, ou até sobre as ervas comuns que eram usadas como ingredientes para poções. No entanto, nesse campo, ela era completamente superada por Nifria. Ele não apenas já estava completamente familiarizado com ervas medicinais, mas até mesmo sabia quais eram úteis como bases para compostos alquímicos. Encontrou alguma erva rara? De todas as perguntas que Henry havia feito, parecia que esta era a que Nifria estava mais esperando, e os goblins ao redor começaram a fazer pose simultaneamente. Eles estão de novo flexionando os bíceps. Será que é uma moda que inventaram algo assim? Henry estava de cabeça inclinada e não notou a leve expressão de aborrecimento no rosto de Nifria. Eu já devia ter dito para eles pararem de fazer pose. É uma droga não ter coragem. Ah, bem, você vê aquele musgo marrom bem ali? Henry girou o corpo para olhar na direção que Nifria apontava e viu um musgo marrom crescendo naquela direção. Aquele musgo é chamado de Bebe Yamokukogi. Misture alguns em uma poção de cura e isso melhora um pouco seus efeitos. Sério? Eu pensava que aquilo ali era só mais um musgo. Nem tinha notado. Ah, sem você aqui, Enf, é bem certo que eu teria deixado passar batido. Isso é uma prova do quanto você é bom nisso. É isso aí, o Anissa é incrível mesmo. E esse musgo aí vale quanto, hein? Vale um pouco de dinheiro, mas espere, não peguem agora. O que a Henry e eu pretendemos pegar vale ainda mais. Se não conseguirmos encontrá-lo, vamos pegar esse musgo no caminho de volta. Beleza, como quiser. A propósito, Anissa, essa floresta deve ser como um tesouro pra você, não é? Pois você conseguiria fazer uma fortuna aqui. Me sinto até mais à vontade com você por perto, Anissa. Ah, também não precisa exagerar. E então as poses dos goblins ao redor deles de repente mudaram.
Ah, quer dizer, sim, isso mesmo. Uma coisa é certa, quem viajar comigo não passa dificuldades. Sou muito experiente nessa área. Sim, eu confio que você consegue mesmo, Enche. Um clima estranho de repente encheu a silenciosa floresta. E aí, Anessa, vai mesmo só deixar assim? O quê? Assim como, Kaijali-san? Ah, não é nada. Ah, sim, esqueci de perguntar mais cedo. Que tipo de ervas estamos procurando? O quê? Nós não te contamos? É uma erva chamada de Enkaishi. Se a gente achar, eu vou deixar a Nimo fazer a moagem dela. Ah, entendi. O ruim é que mesmo que você descreva pra nós, não vamos conseguir dizer a diferença. Enfim, vamos seguir em frente, pessoal. Passo a passo, eles se aventuraram mais na floresta. Enquanto continuavam, seus narizes começaram a pinicar devido ao denso aroma de mato. Não havia nenhum sinal de atividade humana aqui. Imersos neste lugar, Nifria sentiu que este era um mundo onde os humanos eram insignificantes e então abriu a boca. Vamos começar olhando por aqui. Estamos procurando lugares com muita sombra e umidade. Há alguma fonte de água por perto? Essa erva cresce perto delas. Não há sinais de atividade de monstros por aqui, então acho que demos sorte. Eu confio no que for que você decidir, Anissa. Com sua vasta experiência como herborista, era improvável que Nifria fosse cometer um erro. Os Goblins e Henry responderam em aprovação. O grupo colocou suas coisas no chão, o que aliviou sua carga. Ah, Anissa, poderia dar uma mão ao Anissa ali? Ah, sim, claro. O Henry fica todo atrapalhado se ficar sozinho. Henry foi até onde Nifria tinha largado a bagagem e ajudou em seus trabalhos. Ah, obrigado, Henry. Não seja por isso. Nossa, agora que eu me dei conta, todo esse equipamento especializado é incrível. Você precisa de muita coisa, né? Do canto dos olhos, Henry podia ver os Goblins balançando a cabeça como se quisessem concordar com alguma coisa. Embora não soubesse do porquê eles estavam tão felizes, ela preferiu não pensar a respeito e deu prioridade à tarefa em mãos. Muito bem, então. Vamos começar a nossa busca. Com um grito de guerra que ainda tentava manter o volume baixo para não perturbar o silêncio da floresta, eles então começaram a busca. Os Goblins observavam o perímetro, enquanto Henry e Nifria começaram a procurar. Embora Henry estivesse preparada para um trabalho difícil, eles tiveram sorte logo de cara e encontraram rapidamente um crescimento denso de ervas crescendo das rachaduras dos troncos das árvores. Bem ali. Nossa, encontramos bem rápido. Como eu pensei, é muito melhor quando você está junto, Enche. Ah, que isso. Foi só sorte a gente ter encontrado ela em uma área tão erma. Se houvessem pegadas de monstros, aí sim seria muito complicado. Para ambos, a grande quantidade de ervas, embora não fosse exatamente um grande tesouro, era semelhante a uma montanha de moedas. Henry lutou desesperadamente contra o desejo que ardia em seu coração. Ela queria recompensar os Goblins, mas não podia arriscar a segurança de todos. E esse lugar era perigoso. Era melhor que ela deixasse sua ganância de lado e só trabalhasse para concluir esse trabalho. No entanto, Henry se ajoelhou e começou a arrancar as ervas, prestando atenção nas raízes delas. O valor medicinal da erva Enkaishi residia em suas raízes, por isso tinham que prestar muita atenção a arrancá-las. Gramíneas como essas eram incrivelmente resistentes e elas cresciam novamente enquanto as raízes permanecessem. Parecia meio vergonhoso estar se contendo diante de uma erva, mas acabar esgotando essa moita colhendo demais seria como matar uma galinha dos ovos de ouro. Um odor forte fez seu nariz arder quando ela fazia a colheita, mas ela já estava acostumada com esse tipo de coisa, então o cheiro não impediu seu trabalho. Comparado com o cheiro que vinha da casa de Nifria, isso era como cheirar o paraíso. Henry arrancou o pé de ervas talo por talo, segurando-os com cuidado para evitar esmagá-los por acidente, e então cuidadosamente colocou-os na bolsa abaixo de suas axilas. Se os Goblins viessem ajudar, provavelmente poderiam ter terminado mais rápido, mas eles estavam ocupados demais observando os arredores. Henry não era estúpida o suficiente ao ponto de tirá-los de seus deveres de sentinela só para ajudá-la a colher ervas. Em comparação com Henry, os métodos de colheita de Nifria eram como uma poesia em movimento. Ele rapidamente as tirava do chão sem parar, de uma forma que não prejudicava sua potência como remédio. Apenas um profissional do calibre dele seria capaz de tal façanha. Henry observou silenciosamente Nifria, que estava olhando para as ervas com uma expressão zelosa no rosto. O rosto de Nifria, que até então era tão familiar para ela, não estava mais lá, e ele parecia alguém completamente diferente agora. Ele é um homem agora.
O que foi? Nifria de repente olhou para cima. Ele deve ter percebido que Henry havia parado de trabalhar. Henry não tinha feito nada de errado, mas ainda assim reagiu sem jeito. Ah, nada. Eu só tava aqui pensando no quanto você é incrível, Enfi. Mesmo? Mas eu não acho que isso é nada demais, né? Eu sou apenas um aprendiz quando se trata de herborismo. Meu nível até que é bem básico. Tem certeza? Eu acho que sim. A conversa terminou e as bolsas foram se enchendo lentamente com as ervas. Depois disso, os goblins de repente se abaixaram e se agacharam ao lado dos dois, como se estivessem procurando um lugar para se esconder. Kajali gesticulou para que Henry ficasse quieta. Uma situação de emergência tinha surgido. Henry, que se estendeu, levantou as orelhas. Ao longe, ela podia ouvir o som das plantas sendo pisoteadas. Será que... Tem algo vindo, e bem na nossa direção. Ou melhor, tá avançando, e provavelmente vai passar aqui. A gente precisa sair do caminho. Não seria melhor usar chamarizes para fazer barulho? Só vamos fazer isso se nada mais der certo, Anissa. É melhor esperar e usar na hora certa, ou as coisas podem ficar muito feias. Venha, vamos nos esconder. Os 5 começaram a se afastar da direção do som, escondendo-se à sombra de uma árvore próxima. Eles não foram mais longe porque não queriam fazer barulho na vegetação. Se a outra parte estivesse apenas avançando, não haveria necessidade de arriscar ser descoberto. A árvore não era muito grande, então não podia ocultar todos eles. O máximo que podiam fazer era se agachar em suas raízes e confiar que não estavam muito perceptíveis. Dessa forma, os 5 silenciaram a respiração e rezaram para que a fonte do som fosse em outra direção, mas infelizmente isso não aconteceu, e a figura que fez o barulho finalmente entrou no campo de visão de Henry. Hã? Um pequeno suspiro de surpresa escapou da boca de Henry. A criatura era um pequeno goblin de aparência maltrapilha. Seu corpo estava coberto de pequenas feridas que sangravam profusamente. Sua respiração estava rápida e irregular e o cheiro de sangue e suor se espalhava pela área. Mesmo que os goblins fossem menores que os humanos, esse goblin era pequeno até mesmo para um goblin. Henry e os goblins da tropa dela concordaram que este goblin deveria ser uma criança. A criança goblin olhou com medo para a retaguarda, na direção de onde ele tinha vindo. Não havia mais necessidade de ficar atento aos sons de pisoteio na vegetação que vinham de trás dele. Pela aparência das coisas, ele estava em um jogo de gato e rato. Ele moveu seus pés bem rápido, tomando cobertura em um pedaço de sombra diferente do de Henry. Aquilo ali é... Por favor, fique quieta. O goblin chamado Gokou nem mesmo olhou na direção de Henry para silenciá-la. Aqueles olhos implacáveis estavam fixos na direção de onde a criança tinha vindo. E então, pouco mais de 10 segundos depois, o perseguidor se revelou. Era uma enorme fera mágica que se assemelhava a um lobo negro. A razão pela qual eles poderiam dizer imediatamente que não era um lobo comum era por causa da corrente enrolada em torno de seu pescoço. Essa corrente serpentina não impedia seus movimentos e se comportava como se fosse apenas uma ilusão, e 2 chifres emergiam de sua cabeça. Isso é um Barghest? Embora não tivesse uma audição muito aguçada, o Barghest tinha um faro de um cachorro de caça, e então seu rosto se torceu. Foi um sorriso maligno que nenhuma mera fera poderia fazer. Ele lentamente olhou em volta e seus olhos se fixaram na árvore de onde a criança goblin havia se escondido. Como um animal caçador, o Barghest tinha uma grande destreza em rastrear cheiros de sangue. Não havia como ele não ter conseguido farejar essa criança goblin que havia sangrado no caminho todo até aqui. Ao que tudo indicava, a razão pela qual o goblin tinha conseguido chegar até aqui não foi porque conseguira fugir do Barghest. Pelo contrário, foi porque o Barghest era uma criatura sádica, ou talvez até porque estivesse caçando por esporte. De repente, o Barghest parou de se mover com uma expressão de surpresa no rosto e olhou para a direção onde eles haviam juntado as ervas. Henry puxou o rosto para trás e os outros rapidamente seguiram o exemplo. Atrás do tronco de árvore, Henry abriu as mãos. Sua pele estava verde e salpicada de pedaços soltos de matéria vegetal, e ao lado dela, Nifria fez a mesma coisa. A seiva e os sumos das ervas que colhemos. Este era o mesmo tipo de líquido que encharcava Nimo quando ela moía as ervas. Apesar de não mais afetar os narizes acostumados deles, o poderoso fedor de ervas ainda pairava no ar. Ela achou a batida repentina de seu coração muito alta. Tá se movendo.
Acho que tá se afastando. Será que não sentiu o nosso cheiro? O Goblin chamado Umlai estava com o ouvido em uma árvore e um ponto de interrogação apareceu em cima de sua cabeça. Talvez ele não esteja conseguindo identificar de onde vem o aroma. Como assim, Anissa? Os monstros não têm narizes muito sensíveis? Sim, mas tem um porém. Nifria calmamente explicou a situação. O ponto principal de sua explicação era que, por ter um senso de olfato extremamente sensível, o fedor que flutuava nessa área era particularmente eficaz contra ele. O Barghest confundiu o aroma das mãos e da bolsa de Henry com o da área já colhida. Melhor ainda, o aroma encobria o seu cheiro original. Também era possível que o Barghest considerasse que o arrancar de ervas tinha sido o último esforço da criança Goblin para tentar se esconder. Embora o fedor poderoso das ervas estivesse em toda parte, se eles fugissem às pressas, o ar se deslocaria de onde eles estavam fugindo e poderia chamar a atenção do Barghest. Então vamos usar o garoto como isca e acabar com isso. Não dá pra saber se esse Barghest é forte. Se intrometer com um monstro que a gente nem conhece é arriscado demais. Essa resposta a sangue frio fez Eren encarar o rosto de Gokul. No entanto, ele estava sendo totalmente lógico. Os Goblins têm a segurança pessoal de Henry como sua principal prioridade. Com isso em mente, era de se esperar que eles iriam querer evitar o combate com essa fera mágica. Eles até sacrificariam um de seus semelhantes por isso sem pensar nem duas vezes. Ele provavelmente estava correto em sua decisão, dada a convicção com a qual havia falado aquelas palavras. No entanto, Henry não gostava nada disso. Mesmo que fossem de espécies diferentes, negar ajuda a alguém que se podia ajudar era praticamente falhar como ser humano. Talvez essa fosse apenas a mente tola de uma mera aldeã que nunca havia sido atacada por goblins e não tinha noção do perigo, mas ela olhou para todos os outros goblins ao redor dela. Provavelmente eles já tinham entendido seus sentimentos, mas mantiveram a boca fechada, e em seguida ela olhou para Nifria. Enche. Ah, sim, eu vou ajudar. Quem sabe essa criança Goblin pode se tornar uma fonte de informação. Se não descobrirmos por que ela fugiu pra cá, isso pode acabar causando perigo ao vilarejo. Os goblins franziram a sobrancelha ao ouvir isso. A gente pode não dar conta, sabia? Eu sei, mas existem vários tipos de Barghest. Os líderes são mais arrogantes e bem fortes, mas pela aparência das correntes e o tamanho dos chifres desse aí, eu não acho que ele seja desse tipo. Se for apenas um Barghest comum, então as nossas chances até que são boas. Calma aí, a Anissa tá aqui. Nós devemos evitar o perigo. Henry engoliu em seco. Ela sabia que o que estava prestes a dizer era apenas para satisfazer o seu próprio ego. Suas palavras tolas colocariam em perigo não apenas a si mesma, mas os outros ao seu redor. Mas mesmo assim, Henry deu voz às suas palavras. Se abandonarmos alguém que poderíamos ter salvado, seria tão ruim quanto atacar essa pessoa. Eu não quero ser como aquelas pessoas que prejudicam os fracos. Por favor. Kajali, que estava observando a expressão séria no rosto de Henry, suspirou derrotado. Ao mesmo tempo, o estranho latido do monstro ressoou pela floresta. Eles podiam ouvir claramente o som da risada zombeteira naquele latido. Em resposta, veio um grunhido de lamento da criança Goblin. Não havia mais tempo para confusão ou debates. Então é inevitável. Peguem ele, rapazes! Os goblins assumiram a dianteira ao sair de trás da árvore, seguidos por Nifria. Henry sentiu uma terrível ansiedade em seu coração enquanto observava os guerreiros que iam para a batalha cumprir os desejos dela. Tudo que ela podia fazer era observá-los por trás. O mínimo que eu posso fazer é observar os esforços deles. Henry pensou enquanto observava a luta que estava prestes a se desenrolar.